Então, me chamo Eduardo, sou professor de inglês e agora a gente vai dar prosseguimento às aulas que a gente estava vendo antes. Vamos começar pela aula 13. Eu ainda não publiquei esse material, mas até o fim da noite, ou talvez amanhã, eu vou disponibilizar eles para vocês, o material e também as atividades. E vai ter um texto para leitura também. Então, o que a gente vai ver hoje? O Present Continuous. Isso vocês já têm uma noção, porque eu já passei um pouco das atividades para vocês, utilizando o ing, o gerúndio. A gente vai ver os advérbios, alguns phrasal verbs, que são muito importantes, e vai ter leitura de texto. Daí isso eu deixei para as atividades. Então aqui temos algumas contrações. I com am vira I'm. You com are vira your. He com is vira his. She com is vira she's. It com is vira its. Depois repete you are, your, we are, we're, they are, their. Essa forma contraída é muito mais comum quando é escrito por mensagens, coisas informais, porque quando se trata de coisas formais, cartas, textos, sempre se utiliza essa forma mais completa, não se utiliza a contração. Ok, temos a forma negativa. I'm not, you are not, que vira I'm not, you aren't. She's not vira she isn't. He's not, he isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. E daí tem o Present Continuous. Ele é um dos 12 tempos verbais do inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que eu vou respondendo ao longo da aula. Então, ele descreve uma ação que está ocorrendo no presente, no momento em que se fala. É formado com um verbo auxiliar be e um verbo principal. Ok. Quando tem os verbos terminados em E, você retira o E e coloca o ING. De acordo com as atividades que vocês já fizeram também. Vocês já fizeram atividades do gerúndio, é bem parecido com essa forma verbal. Então, dance vira dancing, take, to take vira taking, make vira making, come, coming. Só que alguns verbos mudam de forma bastante... mudam um pouco. Por exemplo, o verbo que termina em E recebe um Y, depois ING. Que nem die, vira dying, lie, que mentir, lying. Quando ele é monossílabo e termina com consoante, vogal, consoante, é só duplicar a última consoante. Swim, vira swimming, travel, traveling, cut, cutting, run, running, sit, sitting. Então, para quem estudou o passado simples dos verbos, eu tenho uma pergunta agora. Qual é o passado do verbo cut? Cut, não é? Não. Com ED no final ou sem ED? Sem ED, não é? Isso, fica sem ED, porque ele tem a mesma forma no passado simples e no particípio. Muito bem. Como é que é o passado de swim? Swim. Swam. Swam, com A, correto. Travel é regular, é só colocar o ED. Traveled. Run, só muda a vogal de U para A, vir run. Sit, Run, também. é Isso, sit também. De I para A, certo. É muito importante vocês saberem o passado dos verbos e também o particípio. Se é sol. Se vira só, isso. Se do verbo ver, né, vira só. O particípio é seen. Por exemplo, estamos estudando o continuous, mas quando se estuda o present perfect, sempre utiliza o have mais o verbo no particípio, que vira I have seen, you have seen. Se for utilizar na forma no simple past, vira I saw. Por exemplo, I saw a movie last night. Ok. Então, present continuous é composto por um verbo principal, um verbo auxiliar. E fica com essa forma: sujeito, verbo to be, verbo com ing e o complemento da frase. Por exemplo, she's watching TV. Tem she, o verbo to be, o verbo com ing e o TV, e o complemento. Tem a forma negativa, que é só negar o verbo. She's not watching TV. Por exemplo, ela não está assistindo TV.
consiste da mesma forma. O sujeito, o verbo to be, o not, mais o verbo com ing e o complemento. A forma interrogativa, como fica? É só substituir, inverter a ordem. O verbo vem para o início da frase, enquanto o restante continua da mesma forma. O verbo com ing e o complemento. Is she watching TV? Então temos aqui uma forma resumida. Por exemplo, na forma afirmativa, they are studying for the test. Negativa, they are not studying for the test. Ou they aren't, na forma contraída, they aren't studying for the test. Interrogativa, are they studying for the test? Isso, alguém teve alguma dúvida até aqui, para que a gente possa dar prosseguimento? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok, então eu vou seguir. Então, os advérbios em inglês, eles servem para qualificar a ação e modificam o verbo, o adjetivo ou os advérbios. Então, de acordo com o sentido que oferece na frase, eles são classificados em advérbio de tempo, ou seja, tem várias características. De tempo, modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogativos. A gente vai ver cada um deles. Os verbos não têm um padrão. Pode ser que grande parte deles terminem em li, L e Y. Mas eles não têm um padrão, então pode ser de qualquer outra forma. Hard é um advérbio, fast também é outro advérbio. Então não tem um padrão para eles, tem que realmente aprender o que eles são. Advérbios de modo ou de maneira. Então, por exemplo, qualificam a ação. Listen carefully. Escute atentamente. Ok, he waited patiently. Ele esperou pacientemente. Está falando sobre ação, nesse caso. Ele é formado a partir de adjetivos aos quais é somado o sufixo li, mas nem sempre é o caso. They swim quickly. Eles nadam rapidamente. Então, em português, pode ser, geralmente vai ter, mas pode ser que não, termine em mente, porque se trata de um advérbio. Barely é um advérbio? Barely. Isso, barely. Escassamente. Muito bem. Mal. Barely. Porcamente, como a gente falaria no português, né? Porcamente, eu conheço o somo como escasso. É, escasso, tipo... É que barely seria mais ou menos, tipo, quase, né? Quase. Por exemplo, Depende do assim, contexto também. Tu tem alguma frase para contextualizar? Por exemplo, pode falar. Deixa eu pensar. Barely age to drink. Assim, é quase idade pra beber. Quase idade para beber? É, tipo isso. O mais usual seria almost. Almost. Almost age to drink. Barely, por exemplo, pode ser utilizado na frase I barely come here. Eu mal cheguei aqui. Ou eu mal cheguei aqui, não pode ser usado também? Não. Eu mal cheguei no sentido de tempo, tu quer dizer? É, eu cheguei há pouco tempo, digamos assim. Daí seria o just. O just é sempre usado para esse sentido. Quando uma ação é recém-feita. Entendi. Eu nunca tinha entendido. Nunca tinha entendido barely, na verdade. Normalmente eles usam assim. Sim. Então, she worked hard, ela trabalhou duro. He drives fast, ele dirige rápido. They speak French really well. São os advérbios um pouco irregulares, que não recebem o sufixo li. Advérbios de lugar indicam onde uma ação ocorreu, como o próprio nome diz. Here she comes, aqui ela vem. Look up, olhe para cima. Leave it all behind, deixe tudo para trás. Então aqui temos vários exemplos de advérbios de lugar. Depois temos advérbios de tempo. Vocês não precisam se preocupar em anotar, até porque não tem tempo, mas eu vou deixar tudo na pasta do Classroom, para vocês verem. Então, esses são os advérbios de tempo. Esqueci de trocar aqui em cima, mas são isso. Então, para cada um, temos um equivalente em português. Again, de novo, yesterday, ontem, before, antes,
every day, todos os dias, since, desde. Também indicam a duração e a frequência da ação, então são super importantes. Essas palavrinhas são super importantes, vocês precisam saber todas elas, não tem exceção. Advérbios de tempo novamente, advérbios indicam quando a ação ocorreu, sempre vão ao final da frase. Are you going to work this weekend? Você vai trabalhar neste fim de semana? Tomorrow will be a great day. Amanhã vai ser um ótimo dia. Advérbios de frequência. Indicam a frequência com que a ação ocorre. E sempre vem antes do verbo quando não são uma locução. He usually goes to the gym. Ele geralmente vai à academia. They go to college twice a week. Eles vão à universidade ou à faculdade 2 vezes por semana. Os advérbios de intensidade, os intensifiers, indicam a intensidade de uma ação, ou seja, determinam sua ênfase. Por exemplo, daí temos uma frase de exemplo que é I really like her. Eu realmente gosto dela, eu gosto dela muito. É claro que eu gosto dela. I'm totally into it. Eu estou totalmente dentro. Ou também estou totalmente interessado. Quando se diz I am into something, quer dizer que eu estou interessado nisso. She swims very fast. Ela nada muito rápido. Os advérbios interrogativos são utilizados para fazer perguntas. Em perguntas. Aparece sempre no início da frase. Daí são aqueles velhos conhecidos nossos. How, when, where, why. São esses. How did you find me? How did you find me? Como você me encontrou? Where are you? Onde você está? Where did you leave me? Não, sorry. Why did you leave me? Por que você me deixou? Vocês conhecem já todos esses? Alguém gostaria de falar? Sim, senhor, conhece. Conheço. Ok, Também conheço. muito bem. E agora os phrasal verbs. Alguém tem alguma noção do que são os phrasal verbs? Como é que é o nome? Os phrasal verbs. Acho que não lembro. Alguém se lembra? Eu não lembro, mas eu lembro que eu tive isso. Eu não lembro. Phrasal verbs. Como é que é? Eu não entendi. Phrasal verbs. Phrasal Verbos frasais. Isso. Isso. Get up. Exatamente, são a mistura de um verbo e mais uma preposição. O verbo tem um sentido. Quando o verbo está sozinho, ele tem um significado, mas quando se junta com uma preposição, ele tem um significado totalmente diferente. É E tipo. não- Posso sempre. Sweet up. pode falar. Sweet up. É tipo. Não tem algo no português realmente. Sweet up. Sweet up. Sweet Sweet. up. Assim, Não, sweet. 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 Que é. Não, é de terno, sweet. Suit. Suit up. Suit. Suit. Aham. Suit up. É, pode ser. Que seria tipo, bote um terno, sei lá. Uhum. Dress up. Put on. Tem vários para roupas. Dress up. Dress Eu up. selecionei alguns que são os mais comuns, mas tem milhares de phrasal verbs. E alguns são gírias, inclusive. Então, o que eles são basicamente? São verbos frasais, são mistura de um verbo e mais uma preposição, que juntos resultam ter um outro sentido. Get tem vários sentidos, pegar, tomar, mas quando se junta com a preposição up, só tem um sentido, levantar-se ou acordar. Get up. Então, percebendo que o T funciona como um R nesse sentido. Se a gente olhar para a fonologia dele, fica get, vira get up, get up. Por exemplo, na frase They get up at 6 every day. Eles se levantam todos os dias às 6. E daí eu selecionei os 20 mais comuns, mas vocês não podem somente se ater a isso, porque a URGS, pelo menos no último vestibular que eu vi, tinha pelo menos um phrasal verb, que era para substituir por um outro phrasal verb. Então é muito importante saber conhecê-los. Então, tem break up, né, que terminar um relacionamento. They broke up after a 3-year relationship. Eles terminaram depois de um relacionamento de 3 anos. Come back, voltar. Give up, desistir. We give up traveling. Nós desistimos de viajar. When we saw, quando nós vimos nosso saldo da conta, o balanço da conta.
Figure out também é bastante utilizado. After her phone call, I figure out what was happening, what has happened. Depois do telefonema dela, entendi o que tinha acontecido. Find out, descobrir. Get along, dar-se bem com alguém. Get away, escapar. Go on. Então, nesse caso, pode ser substituído por continue. Go on. O continue tem o mesmo significado, mas go on é um verbo frasal. Então, por exemplo, a frase She can't go on overprotecting her daughter. Ela não pode continuar super protegendo a filha dela. Go out, sair. Também hang out, também é bastante utilizado. Go out, ou hang out. Vocês conseguem enxergar aqui no bloco de notas? Tá bem nítido? Sim. Ok. Grow up. Professor, go Pode out falar. não é vai embora? Pode ser. Pode ser. Nesse sentido também. Go away. Daí seria o mais utilizado. O get out, né? Get out, go away. Go away. Ou para sair de algum lugar seria o get off. E gíria, caia fora, como é que é? Caia fora. Daí depende da gíria. Porque tem 1 milhão de gírias. Pode utilizar get off. Ou Get off? vá para get off para sair de algum lugar. Ou para, por exemplo, para dar um passo atrás, back off. Daí nesse caso é bom assistir vários vídeos no YouTube sobre phrasal verbs, porque eu não posso passar todos nessa aula. Esses aqui são só os mais comuns. Cai Com gírias certeza também na vocês têm URGS. que saber. Não, gírias não vão cair, mas só se vocês estiverem estudando por fora e quiserem conhecer um pouco mais, mas dificilmente vai cair. Geralmente são textos de blogs, textos mais formais. Era mais a nível de curiosidade mesmo. Sim, ok. Então, grow up, também super utilizado, crescer. Pode ser utilizado. Qual o passado de grow? Alguém se lembra? Grill. Grew. Isso. Daí crescer também pode ser grew up. Ou be raised. Para não usar um phrasal verb, esse usa o verbo be Ser raised. criado, não é? Raised é tipo ser criado, ser ensinado, não é? Tipo isso. Isso, também. Por exemplo, I was raised in that country. Eu fui criado naquele país. Tem o mesmo sentido de I grew up. Deixa eu escrever aqui. I grew up in that country. Hold on é bastante utilizado quando você está no telefone. Aí a pessoa pede, me dá um minutinho. Hold on a second. Aqui é o mesmo exemplo que temos. Hold on a second, please. I will be right back. Ou seja, eu já volto. Ou vou voltar daqui a pouco. Então, look after. Então, todos que eu estou passando são super importantes. O restante é legal assistir videoaulas na internet para ver. Mas esses aqui vocês pelo menos têm que saber. Eu passei na atividade também alguns que não estão nessa lista, para forçar vocês a correr um pouco atrás e buscar na internet. Mas são fáceis também, é só se habituar a eles. Look after, tomar conta, cuidar de alguém. Então não significa depois, significa tomar conta. Look for, procurar. Por exemplo, he's looking for his car. Ele está procurando seu carro. Não, his car keys, as chaves do seu carro. Por 1 hora aproximadamente. Look forward, também aguardar ansiosamente, ou seja, não tem uma tradução exatamente disso. A mais próxima é aguardar ansiosamente, ou ter muita vontade de encontrar alguém. Daí se pode utilizar nesse caso. We are looking forward to meeting you. Estamos ansiosos para encontrá-lo. Pick up, para buscar alguém, por isso que vem daí a marca do carro.
Pick up, I will pick you up. Daí sempre esse aqui é um verbo, se eu não me engano, intransitivo, daí sempre se utiliza o pronome entre o verbo. I will pick you up. Ou he loves to pick up his grandson at school. Ou pick his grandson up at school. Essas duas formas são aceitáveis. Pronúncia pick-up não é certo, então. Não, isso é abrasileirado. É pick up. Só curiosidade, amigo. Pick up. Também, bárbaro. Eu sempre vi o pick-up, né? Pensei que era pick-up. Aham, Só que não tá certo, na verdade. exatamente. Run out, ficar sem algo. Daí aqui está no passado, que é o ran. We ran out of money and had to postpone the trip. Ou seja, e postpone também é super importante. Eu já vi no vestibular como uma alternativa. No último vestibular que eu fiz, posponer ou adiar. Então, o que significa? Ficamos sem dinheiro e tivemos que adiar a viagem. Throw away, jogar fora, jogar algo fora. Turn out, Professor, qual é a tradução livre mesmo de postpone? posponer ou adiar. Aqui se traduziu como adiar, mas é colocar algo. Daí é importante também saber os afixos e sufixos. Não, prefixos e sufixos. Post é sempre depois. E pon provavelmente vem do latim, que é próximo, por isso que é próximo ao português. Ou colocar depois, ou adiar, posponer, são todos significados para esse verbo. Perfeito, dá uma pesquisada. Turn out, terminar, resultar. She has gone through a tough time, but everything turned out fine. Então, ela passou por um duro tempo, um tempo difícil, período difícil. Mas tudo terminou bem, tudo resultou bem. Para esse aqui me veio à mente agora um outro, que é o end up, que é similar ao turn out. Turn out tem um end up. Também significa resultar, terminar, ter por fim. Workout significa malhar, ir na academia, exercitar-se. Workout não significa trabalhar fora. Errado. Por exemplo, they have been working out every day in order to lose weight. Então, eles têm se exercitado todo dia para que eles possam perder peso. Então, só para que uma curiosidade, vocês conhecem esse in order to? Vocês já ouviram ele em algum lugar? Eu já ouvi já. Então, in order to não tem propriamente uma tradução. Ele é só para dizer, pode se traduzir como para, mas para tem outras formas. To, for. Pode ser de acordo com também, né? De acordo com, talvez. Mas eles demonstram uma finalização, uma finalidade para alguma coisa. Por exemplo, um exemplo bem banal. Para jogar futebol precisa de uma bola. So, in order to play football, Entendi. we need a ball. Então sempre mostra uma finalidade para alguma coisa. Aqui não traduziu exatamente, traduziu como para perder peso. Para te ver como não tem exatamente uma tradução. Serve como a fim de também, né? A fim de, isso, muito bem, tudo que expresse finalidade. Qual que é o exemplo que tu tinha dado mesmo, Johan? De acordo com. De acordo para. É, de acordo com o usado. Eu acho que esse, talvez, dependendo do contexto, mas o mais é algum que expresse finalidade. Beleza. E era isso a matéria de hoje, pessoal. Deixei um link no YouTube para vocês verem se quiserem. Tem um canal muito interessante, especialmente para ver phrasal verbs, que eu estava assistindo ultimamente, que é o Engvid. É só escrever Engvid no Google, no YouTube, e vocês vão encontrar. Tem um site também, é super interessante. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara da aula que vocês queiram falar? Alguma opinião? Agora está livre, a gente tem bastante tempo ainda para conversar. Tudo certo, senhor, pra mim. Também, senhor. Tudo certo.
Ok. Vou terminar a gravação